Boa noite a todos. Estamos esperando aí a professora Ana Paula pedir para participar da live. Olá, Francilene, querida. Simone, Denise. Daiane. Olá, Boa Paula. noite. Olá. Me escuta bem? Tudo em paz. Eu não peguei meus fones, ó. Não, mas você está me ouvindo bem, eu também sempre faço sem Tô fone. bem. Então pronto. Se Esse você fone tá aqui me tá só de ouvindo. enfeite. Não, porque eu prefiro, Boa eu tenho um noite. problema de audição, então às vezes eu prefiro, mas eu tô lhe ouvindo super bem. Boa noite a todos. Estamos em mais uma live da série Lives Diálogo Ambiental Constitucional Internacional e hoje a gente tem aqui uma convidada, a professora Ana Paula Araújo de Holanda, uma autoridade em ensino jurídico, inclusive já presidiu a comissão da OAB de ensino jurídico. E nós temos um artigo escrito a quatro mãos, né, Ana Paula? No volume 4 do Diálogo. Nós estamos no volume 22. No volume 4. Coincidentemente, Ana Paula, esse artigo nós terminamos ele em Almada, Exato. onde ficamos hospedados 40 dias para terminar a tese de doutorado. Então, seja muito bem-vinda aqui às lives do Diálogo. E aí nossa querida chefe está aí, professora Caterine, que honra. E, Paula, eu vou dar a primeira palavra a você, para você falar um pouco de ensino jurídico, um pouco dos direitos humanos, e aí eu entro no direito ambiental, que é a minha expertise. Vamos lá. Bem, boa noite a todas e todos que estão aqui nos vendo. Eu já vi nossa querida Kate, Francilene, Biltz, Denise. As mulheres estão sendo maioria na noite de hoje. E, aliás, nós somos maioria numérica e espero que em breve nós sejamos maioria também nas estruturas de poder. Estamos nessa luta dos direitos das mulheres, né? Que tem a ver com os direitos humanos. Mas, inicialmente, eu queria agradecer a Blaine. Nós temos uma caminhada muito grande em conjunto, muitos desafios já passamos na vida pela efetividade dessa educação jurídica diferenciada, de qualidade, que a gente acredita. Como a Blaine disse, a gente produziu esse artigo, eu já perdi a conta, tá, Blaine? Eu não sei se foi 2014, 2013, já não sei mais. Tem tantos anos. É 2015, mais ou menos. Ele foi lançado, publicação 2015, é? Isso. Pronto. Foi feita a quatro mãos, a gente estava num período assim, de uma imersão muito grande lá em Portugal, nesses estudos e desafios da educação. Então, para mim é uma honra a gente estar revisitando essa obra, Blaine. O diálogo já está no qual volume? 22. Bom, eu participei, tenho a honra de ter participado de alguns. Se não participei de todos, o erro é meu, porque estímulo da Blaine a gente tem diário lá na Unifor. Cadê o artigo, Paula? Cadê você não refez as considerações dos examinadores? Porque deixando bem claro, apesar de eu e Blaine termos uma amizade muito próxima, o diálogo tem uma ética muito grande, uma transparência nas correções. Mesmo esse artigo que nós enviamos, eu e Blaine, ela como a coordenadora geral do diálogo, eu como membro da comissão científica, nós recebemos considerações dos avaliadores, porque a avaliação é às cegas, e são dois avaliadores de vários pontos do mundo. Nós não sabemos quem vai avaliar. Então, deixando claro aqui para os nossos colegas que estão aqui conosco, que até mesmo nós, a Blaine, que é a coordenadora geral, passa por essa avaliação às cegas, e é isso que dá certificado, aquele selo de qualidade nacional e internacional ao diálogo. E eu falo isso não porque estou na frente da Blaine, mas porque acompanho desde o primeiro diálogo, né? Desde o primeiro diálogo, das primeiras conversas, dos primeiros desafios. E essa batuta da Blaine, de todos que compõem o diálogo, de manter esse selo de qualidade, esse selo de responsabilidade de ética, né? Então, deixando claro para todos, nós publicamos isso há bastante tempo. Eu acho que eu vou convidar aqui a Blaine para a gente atualizar. Blaine, já tem algumas coisas que a gente pode atualizar nesse artigo, né? Sim. Vamos ver se a gente faz uma atualizada, novas normas saíram, novos desafios, principalmente na pandemia, dessa realidade metodológica para o ensino do direito.
Então, gente, os desafios da educação jurídica são muitos, né? Aqui eu tenho quase que a totalidade que eu estou vendo. Não enxergo bem, a Blaine está de óculos, eu me nego a usar óculos, tá certo? Ele está aqui na minha frente, mas eu não gosto muito de me filmar de óculos, então eu tiro, tá? Então eu não vejo todos que entram, não consigo acompanhar por causa da miopia. Mas, enfim, a grande maioria aí ou são professores, pesquisadores ou alunos e ex-alunos nossos, que nos dá muito orgulho, né, Blaine? Uma sexta-feira. Com certeza. Por mais que estejamos todos em casa, mas sexta-feira normalmente você está num drink, numa live, tomando vinho, conversando com a família, e a gente tem essa escuta muito qualificada aqui com a gente. Então a gente agradece. Os desafios da educação jurídica são muitos, como a gente tratou um pouco nesse artigo, e por mais que a gente hoje esteja vivendo uma realidade bem tecnológica, de uma necessidade do momento, mas o nosso ensino do direito pegar ainda se mantém muito apegado àquele modelo tradicional do ensino do direito que nós temos como DNA o modelo de Portugal, que eu e Blaine sabemos também, porque fizemos também doutorado lá, uma parte do nosso doutorado nós fizemos lá, qualificamos tese e tudo. Por mais que seja um ensino de excelência, isso nós não podemos de maneira nenhuma negar, mas ainda é um ensino, mesmo hoje, muito apegado ao modelo tradicional de manuais, de aula-conferência, de aulas expositivas, pouco utilizando recursos tecnológicos, embora nos últimos anos tenha mudado um pouco lá, mas muito precisa ainda ser revisitado. E claro que, como a fundação dos cursos de Direito no Brasil foi nossa, pelo um processo de colonização portuguesa, então a gente ainda mantém esse DNA nas escolas de direito, mantém esse DNA nas instituições jurídicas, que são extremamente formais, muitas vezes avessa a esses novos direitos, esses novos cenários do direito, que ainda se compõem os direitos humanos, direito ambiental, nessa pleiade engloba aí a questão do meio ambiente sustentável, né, indígenas, toda essa configuração de um ecossistema, até as próprias novas tecnologias da informação. As nossas instituições ainda são muito dogmáticas, como diriam os meus professores da Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente vem com essa luta de tentar revisitar e remodelar, né? Fazer uma remodelagem desse ensino do direito, e eu acho que esse é um grande desafio para o século XXI. Nós já estamos com 20 anos de século XXI e ainda continuamos falando isso. Isso é sinal de que a frase do momento agora é: pós-pandemia nós teremos um novo normal. Bom, então para nós do ensino de direito isso é muito claro, muito cristalino para nós, que o normal que nós tínhamos antes, ele não se configurava num normal de excelência de qualidade, de ensino, de uma excelência dialógica na relação professor-aluno, na relação pesquisa, né? E esses normativos que foram construídos desde o Brasil Império, de 1827 até hoje, com exceção das duas últimas resoluções que regulamentam os cursos de direito no Brasil, ainda foram normativos muito apegados ao modelo metodológico tradicional, muito apegado à ideia de conteúdos tradicionais, né? Mas aí também tem coisas positivas e muito boas. O nosso amigo Walter Aibler, estou vendo aqui, só vi o nome do carro, estou deduzindo que é ele. Pode até ser que seja a mãe dele. É ele. É ele mesmo, né? Então, o direito também tem seus paradoxos, suas antinomias. Apesar de ser um curso extremamente tradicional ainda, mas nós somos pioneiros, e é bom que a gente deixe registrado nessa live, para os que não leem tanto sobre essa sistemática histórica da regulação do ensino jurídico no Brasil. Pós-Constituição de 88, em 1994, olha que o Brasil ainda estava se reorganizando enquanto democracia, né? Nós não tínhamos nem a Lei de Diretrizes e Bases Educacional, a nova lei. Em 1994, surge a portaria 1886/94, que ela não foi assim intitulada, mas ela foi uma diretriz curricular para os cursos de direito no Brasil. E para 94, ela foi transgressora, ela foi inovadora. Foi a primeira vez que se colocou no ensino superior atividades complementares. Foi a primeira vez que se deixou claro para o ensino do direito
que ele teria que ter práticas reais. A Blaine não, porque a Blaine fez direito em segunda formatura, eu só fiz uma formatura. Então, inclusive, fui sua aluna. Foi minha aluna, olha aí, a Blaine está denunciando a minha idade, que coisa Não, feia, mas é porque a graduação em Direito é a segunda minha, né? Então, justifica. Mas é porque a nossa live é descontraída, né, Blaine? Eu e você temos essa descontração, não é uma live tão, aí eu gosto de fazer essas brincadeiras. Mas é isso, ó, 94, gente, o direito veio revolucionar a estrutura do ensino superior. Quando cria essa portaria, que não foi chamada diretriz, a diretriz realmente só surge enquanto nome diretriz em 2004, mas traz atividades complementares, traz a obrigatoriedade de práticas reais. Eu fui formada na disciplina que chamava prática forense. Na realidade, a gente copiava os modelos de petição que tinham fisicamente nos livros. Copiava modelo de procuração. Hoje, essa realidade foi rompida em 94, né? A Márcia Sucupira está dizendo que eu aprendi lendo livros, eu ainda continuo lendo livros físicos. Eu gosto de tablets, mas eu continuo lendo livros físicos. A professora Márcia também é uma pesquisadora sobre ensino. E aí nós tivemos essa evolução, 94, que a nova resolução ia entrar em 96, de fato os cursos de direito no Brasil todo pediram uma prorrogação de prazo para a entrada em vigor da nova normativa, e aí vamos, assim, nós duas fazemos parte da Unifor, então vamos deixar também muito claro que a Unifor não pediu, a Unifor iniciou o novo curso imediatamente ao primeiro prazo da própria resolução. Em 97 a gente já estava com a matriz pronta, um novo projeto pedagógico, mas a normativa do MEC foi prorrogada para 99, e nós, na Unifor, em 2000, a gente já cria realmente um núcleo de prática. Tive a honra de iniciar, de ser a primeira coordenadora, de ter sido uma das que concebeu aquela estrutura, em cima dessa nova normativa. E foi a época que a Blaine estava lá no EPJ, exatamente na segunda graduação, com a gente ajudando e colocando a mão na massa, gente, porque criar um projeto pedagógico novo, inovador, a Unifor não copiou ninguém, porque não tinha ninguém ainda começado com a nova diretriz, foi desafiador, e a Blaine nos ajudou, porque era aquela aluna que participava, que sugeria, que inquiria, e isso foi muito importante. E só em 2004 sai realmente a resolução que se intitula Diretrizes Curriculares para o Direito. Mas essa resolução, ela vem apenas, vamos dizer, organizar melhor a portaria. Ela não inova tanto, ela inova só na parte do perfil profissográfico, coloca muitos fundamentos filosóficos, mas ela redistribui os alicerces da portaria. Então, eu acho essa resolução muito boa, de 2004. Eu a considero a grande resolução, a grande diretriz do curso de Direito, porque ela sistematiza, ela organiza a portaria de 94, que foi inovadora, não tinha ninguém para copiar, então o direito foi pioneiro, foi um grupo de professores muito bacana, junto com a OAB, a Comissão de Ensino Jurídico da OAB, professor Álvaro Melo, que já está em outra dimensão, já se fez pássaro, mas eu acho importante a gente deixar aqui registrado, o professor Álvaro Melo, na época, estava na OAB Nacional e levou muito dos ensinamentos dele de metodologia do ensino, ele tinha livros publicados nessa área, contribuiu muito. A própria ABED, Associação Brasileira de Ensino do Direito, surge nesse mesmo período, com um grande contributo na portaria, e em 2004 essas instituições também se reorganizam. A SEG, que é a comissão, na época se chamava Comissão de Ensino Jurídico, agora é Comissão de Educação Jurídica da OAB Nacional, contribui nessa reorganização, que eu achei fundamental, deixando claro que tipo de práticas podem ser feitas, conteúdos que deverão ser trabalhados, e vamos falar aqui bem claramente, conteúdos, não significa disciplinas, que é uma coisa que até hoje é muito engessada em alguns cursos de direito no Brasil, em alguns cursos de ensino superior, não só no direito. As pessoas leem as diretrizes, quando se coloca lá conteúdos obrigatórios, como se fossem disciplinas obrigatórias, e aí transcrevem literalmente o nome que está do conteúdo lá para a sua disciplina na matriz. Você pode dar até outro nome, o que interessa é o conteúdo, né? E nisso eu falo muito claramente, porque eu sou avaliadora do MEC, a gente procura se o conteúdo está contemplado dentro daquela matriz. E a gente, essa resolução ficou até 2004, foi revisitada em 2017, houve uma alteração no artigo 7º dela, que trabalha com o núcleo de prática jurídica. A meu ver, não foi uma alteração feliz, porque reduziu muito da potencialidade do núcleo de prática. É o meu grande xodó, não nego a ninguém, é o meu grande xodó, o núcleo de prática jurídica, e atividades complementares, não é à toa, e aí vamos deixar aqui também registrado, né, professora Blaine? Em 2001,
no Núcleo de Prática Jurídica da Unifor, que é chamado Escritório de Prática Jurídica, foi uma terminologia que nós optamos, bem pessoal da Unifor. Em 2001, a gente criou o projeto Cidadania, que depois passou a se chamar Cidadania Ativa, em 2002 ou 2003, já não me... Nós publicamos um artigo sobre isso, num livro, né, Blaine? Então, quem quiser as datas precisas, busque lá, que eu já... Está me falhando aqui a memória. Blaine, depois, eu saio da supervisão desse projeto. Blaine assume de maneira muito bacana, muito dedicada, e a gente conseguiu, em 2008, com essa prática inovadora de educação superior, de extensão universitária, né? Porque a gente ia para as comunidades de maneira muito efetiva, para o interior do estado. Walter teve muito com a gente nisso, no interior, rodando prefeituras, aplicando questionários. Em 2008, nós conseguimos, o projeto Cidadania Ativa da Unifor, eu e Blaine, conseguimos o Prêmio Novário, que é considerado o Oscar da Justiça. Por quê? É claro que para nós é uma grande gratidão, é uma grande satisfação, é uma grande honra. Mas esse prêmio ele foi fruto desse projeto, né, onde a gente acreditava que o tripé ensino, pesquisa e extensão tinha que ser aplicado, que hoje está muito claro na propositura de nova resolução do MEC, que deveria ter como prazo final dezembro agora a resolução proposta em 2018, mas eu acredito que vai haver uma prorrogação devido à própria pandemia. Mas nós acreditávamos, né, Blaine, que a gente poderia dar um contributo para além da sala de aula, ou mesmo dentro da sala de aula, mas que ela fosse uma sala de aula diferente. E aí a gente, desde esse período, a Blaine, logo em seguida que se formou, foi minha aluna também na especialização de processo civil, né, Blaine? Vamos logo deixar aqui o currículo aberto das nossas inter-relações. Em seguida, ela passou a ser advogada do escritório, depois fez a seleção com a professora, e a gente seguiu nessa luta, porque a gente acredita realmente que a educação e direito está para além dos conteúdos que são bons, que estão lá nas diretrizes, que são fundamentais, mas que a gente entende que aqueles conteúdos elencados lá como obrigatórios, a gente entende que a sala de aula está para além daquelas 4 paredes de uma sala de aula convencional. E que mesmo dentro de 4 paredes a gente pode fazer pesquisa dentro da sala de aula. A gente tenta levar a extensão para dentro da sala de aula. Tenta levar metodologias que, para além, e aqui eu também coloco uma opinião muito pessoal minha, com base em alguns teóricos, claro, mas existem teóricos que divergem desse meu pensamento, é a liberdade de cátedra, né? Eu entendo que metodologias ativas são fundamentais, mas elas também não são o único caminho. A aula expositiva, ela tem o seu papel, né? A aula conferência, muitas vezes, dependendo do conteúdo, é fundamental para dar aquela base de compreensão do aluno. E a gente pode trabalhar com vários outros tipos de metodologia, dentre eles, as metodologias chamadas de metodologias ativas, que pode ser PBL, PBL, estudo de caso, enfim, o leque e a variedade é muito grande. E é a mesma coisa que eu digo quando a gente está conversando sobre mediação, que também a Blaine também ajudou muito nisso. A Universidade de Fortaleza foi pioneira também, porque em 2001 nós começamos salas de conciliação. Em 2002 nós fizemos a primeira sala de mediação dentro de uma instituição de ensino superior no Brasil, que eu saiba não existiu outra. Se existiu, nos apresente para a gente comparar esse projeto. Mas a gente também começou, Blaine também teve nesse projeto, acho que entrou em 2004, né, Blaine? Começou a colaborar no projeto. E a gente entende também a mediação é importante, mas também não é o único meio adequado de solucionar um conflito. Você tem conciliação, você tem negociação, facilitação do diálogo, poder judiciário, hoje direito sistêmico, práticas colaborativas. A mesma coisa é a metodologia. Nós temos aí um leque. Aí eu acho que o professor, e aí nessa hora eu acho que essa é a grande tendência da educação superior, nós professores somos mediadores de um conhecimento. Nós não somos, eu não consigo mais me ver, não, eu sou formadora de um conhecimento. Não, eu acho que eu estou num papel de mediar esses conhecimentos, e aí cabe a mim, Blaine, a você, a Deise, que acabou de entrar aí. Eu estou enxergando bem hoje, viu? Acho que são as luzes que eu liguei todas, eu estou enxergando bem. Nós somos o quê? Nós temos aquele conteúdo ali e vamos ver, para aquele conteúdo que a gente tem que ministrar naquela unidade, do conteúdo programático, qual é a metodologia? Aí a Blaine depois vai falar bastante de uma metodologia que ela utiliza de maneira bem exitosa no direito ambiental, pela própria tessitura e a flexibilidade do direito ambiental. O direito humano, a gente trabalha lá com arte e direito, por exemplo,
na disciplina de Direitos Humanos, que é uma outra metodologia que tenta buscar na filosofia, na história da arte, a compreensão normativa. Então, assim, o que eu penso hoje é que, apesar de ainda vivenciarmos uma educação jurídica muito formal, ainda muito com base nas arcadas, né? A gente já está começando a seguir novos rumos. E aí nós temos agora uma nova diretriz para entrar em vigor, que eu também, particularmente, aí é uma opinião minha também, não vou comprometer a lei. É uma opinião minha, eu acho que ela não era nem tão necessária de existir, tá certo? Em 2018, o MEC decidiu, via CNE, uma nova diretriz para o direito. Eu sempre disse, se a diretriz que hoje ainda está em vigor for aplicada na sua plenitude em todos os cursos de direito, e se os cursos de direito aplicarem também de maneira correta, séria, ética e comprometida com a qualidade os instrumentos de avaliação atualmente em vigor no INEP, no MEC, nós teríamos só cursos de excelência. Porque essa nova diretriz que está para entrar em vigor, ela clareia um pouco essa questão das metodologias, deixa clara a necessidade de usar metodologias ativas. Eu acho que era um caminho sem volta, independente de estar no normativo ou não, é um caminho sem volta. Deixa claro lá a necessidade, a Caterina está dizendo que concorda, eu acho que é com isso. Deixa claro a necessidade de ter o conteúdo de mediação, conciliação e arbitragem. Eu digo, ora, bolas, esse conteúdo ele já era obrigatório no instrumento de avaliação dos cursos de direito. O instrumento de avaliação dos cursos de direito de 2018, que já foi mudado em 2010, foi mudado em 2015, em 2017, já deixava claro que os cursos de direito teriam que ter metodologias e práticas de mediação, conciliação, negociação e arbitragem. Você pode até questionar as terminologias aí, mediação, negociação, conciliação e arbitragem, mas estava claro lá. Era um critério muito claro e cristalino que teria que existir nos núcleos de prática jurídica. E aí era uma coisa que eu, como avaliadora, sempre questionei quando eu ia avaliar cursos no Brasil. Aí o curso chegava e dizia, não, doutor, eu tenho um núcleo de prática, está aqui minha mesinha redonda que acontece mediação. Aí eu disse, é mesmo, o senhor faz prática de mediação? Como é que o senhor faz? Aí, claro que a pessoa que vai atender explica toda a teoria da mediação muito bem explicado. Aí eu digo, e como é que seu aluno vai saber fazer mediação se ele nunca teve um conteúdo de mediação na matriz curricular dele? Nós, da Unifor, temos o conteúdo de mediação desde 2004, eu acho. Certo? Dentro de uma disciplina chamada estágio 3 na época, e aí ele ficava dentro dessa disciplina, depois ele foi apartado de maneira autônoma. Mas ele já existia na matriz, que é o que eu sempre digo, não precisa chamar o nome da disciplina, tem que ter o conteúdo. Então ele já estava na matriz. Então o que aconteceu era que muitas instituições camuflavam. Dizia que tinha mediação lá na etapa final do núcleo de prática. Mas como é que o aluno vai praticar a mediação se ele não for instrumentalizado a nível de teorias, de conteúdo, de práticas simuladas, da própria mediação, da conciliação, da arbitragem, qual é a diferença de cada instituto desse? Então, o que essa nova propositura de resolução que está para vigorar como data limite de dezembro, mas eu acredito, volto a dizer, que será adiado esse prazo, até porque a ABED já pediu formalmente ao MEC que seja prorrogado devido à pandemia, né? Deixa claro isso, mas eu sempre dizia, se você pregava um ensino jurídico de qualidade e se o instrumento de avaliação cobrava que no núcleo de prática jurídica deveria haver práticas reais de mediação, conciliação, negociação e arbitragem, como é que você ia colocar a prática sem ter dado os fundamentos teóricos e toda a estrutura das técnicas, as diferenças e as características? Para mim é uma questão bem difícil de ser equacionada. Então, Blaine, o que eu acho que o nosso desafio hoje, e deixa eu abrir aqui o meu computador, não é mais normas. Por isso que eu não apoiei e não apoio essa nova resolução, que ela entrará em vigor, nós vamos ter que... Nós que fazemos parte da Unifor não tem nem muito o que atualizar, não, porque nós já usávamos os instrumentos. Algumas instituições terão que se atualizar, mas eu não apoiei, sabe por quê? Porque eu acho que nós já temos norma demais. Né? No que tange especificamente a nossa área, direitos humanos e direito ambiental, mediação, prática jurídica da gente lá na Unifor. Desde essa primeira portaria de 94, depois da resolução de 2004, no par e passo disso, o Brasil publicou uma série de normas, por isso eu digo que nem precisava estar dito lá como está nessa nova resolução,
que precisa ter, né, que indica, faz um indicador da disciplina Direito Ambiental, do conteúdo de Direito Ambiental e o indicador do conteúdo de Direitos Humanos. Aí eu digo, minha gente, não precisava nem ter, ainda bem que nós já temos na nossa instituição, porque nós já temos normas no Brasil que regulam, desde a Constituição Federal, a lei do Estatuto do Idoso, o Estatuto do Deficiente, a Lei Maria da Penha, a lei que protege a questão da educação ambiental. Todas essas leis deixam claras que esses conteúdos são obrigatórios e conteúdos transversais para a educação no Brasil. E a gente que é avaliador do MEC, quando vai avaliar os cursos de Direito e todas as outras graduações, a gente tem que identificar no projeto pedagógico, mesmo de um curso como Medicina, Engenharia, se eles cumprem a lei dos sinais, se eles cumprem a lei de acessibilidade, se há educação inclusiva, se há, em algum momento, dentro daquela matriz curricular, conteúdos disseminadores de educação ambiental, conteúdos que trabalhem com a problemática da violência da mulher, que tanto eu estou debatendo hoje, mas isso está muito claro na Lei Maria da Penha, que é de 2006. O artigo 8º, inciso 9 da Lei Maria da Penha, já deixa claro que a educação em todos os níveis do Brasil deverá tratar de educação em direitos humanos, vou pegar até aqui o texto, educação em direitos humanos e tratar o problema da violência contra a mulher e a violência doméstica. Então, eu digo, esses conteúdos eles já estavam sacralizados, não só no curso de Direito, mas em todo o ensino superior no Brasil, ao longo dessa trajetória, de 1996, da Lei de Diretrizes e Bases, até agora, com leis de 2006, leis de 2008, 2012, que é a de educação ambiental, onde ela foi reformulada. Então, a gente não precisa agora realmente compreender que a ideia é ter conteúdos transversais, que são esses conteúdos que trabalham com foco nos direitos humanos, na cidadania, e aí nisso inclui a educação ambiental, direito ambiental. Agora, isso é a diretriz e a diretriz, né, o indicador, o farol para toda a educação superior. Isso está lá no instrumento de avaliação de todos os cursos de ensino superior. E nós, eu, você, Blen, e a nossa plateia, na sua ampla maioria, que tratamos com, ou somos professores, ou somos estudantes de direito, claro que aí vai a especificidade e a peculiaridade. Se um curso de engenharia, um curso de medicina tem que ter todos esses conteúdos, imagina nós do direito. E aí, para nós do direito, necessita, para além do conteúdo na sua transversalidade, necessitará que esse conteúdo seja contemplado, penso eu, aí é uma defesa que eu e você fazemos, inclusive, lá no artigo, com uma disciplina. Com uma disciplina que trate de direito ambiental, que trate de direitos humanos com todas as suas nuances. E mais, e que essa disciplina não seja isolada, que essa é a nossa grande também, nosso grande desafio na educação superior. Que a disciplina exista, mas que ela se comunique, que ela faça uma teia de comunicação com a matriz. Por exemplo, direito ambiental, você vai falar melhor, mas ela se comunica com o direito penal, com os crimes penais, ela se comunica com o direito internacional, ela se comunica com o direito constitucional. Direitos humanos se comunica com todos os direitos. Porque nós temos desde a matriz Constituição, direito de família quando trabalha a questão de violência doméstica, quando trabalha a questão da criança, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos aí dentro do direito penal várias tessituras dos direitos humanos. Nós temos, mesmo quando a gente trabalha com tributos, que uma vez alguém me inquiriu e disse, professora, mas direito tributário, por exemplo, não tem nada a ver com direitos humanos. Eu disse, e a função social do tributo? É um olhar diferenciado que o Estado tem a partir dos tributos para tratar desigualmente os desiguais dentro de um equilíbrio, para se buscar um equilíbrio social e um equilíbrio nas relações de direitos e deveres. Isso também é um olhar ponderado dos direitos humanos. Então, é o que eu digo, para nós, os cursos de direito, para além de ter essa resolução que está aí posta, volto a dizer, por mim nem não precisava estar, já é necessário, já se fazia necessário que todos os cursos de direito no Brasil tivessem direito ambiental. E eu ainda digo mais, ter direito ambiental como um conteúdo obrigatório ali e ter práticas, como a gente faz, e você faz também, práticas extensionistas de educação ambiental, porque aí vai agregar a transversalidade do conteúdo, né?
e práticas transversais também integradas com outros cursos. Imagina você trabalhando com a engenharia ambiental, com a gestão de conflitos ambientais, com o pessoal da administração, também você que fez mestrado em administração pode explicar melhor do que eu. Eu, nos direitos humanos, podendo trabalhar com o pessoal da psicologia, que pode trabalhar muito mais essa questão da gestão dos conflitos e o impacto disso nos direitos humanos na sociedade, trabalhar com a psicologia, com a pedagogia. Quando a gente trabalha o direito humano à saúde, eu preciso de ter profissionais de saúde que estejam junto conosco, inclusive para estar lá no SUS. Quem está salvando hoje o Brasil é o SUS. E o SUS é uma política pública de proteção ao o direito humano à saúde, que está lá consagrada na declaração, né? Então, são práticas integradoras, como a gente acredita. Então, a gente pensa realmente que precisa ter a disciplina. Eu sou professor de Direitos Humanos, professor de Direito Ambiental, mas e que a gente precisa conclamar as instituições de ensino superior a ter esse olhar para além da disciplina, porque senão essa nova resolução ela vai ficar novamente inócua. Porque, veja, se na resolução hoje em vigor, que em breve sairá, já tinha todas essas normativas que, de alguma forma, eu falei rapidamente aqui, de proteção, de regulação, de transversalidade do conteúdo de educação ambiental, direitos humanos, educação ao idoso, proteção ao idoso, à criança, ao deficiente, à mulher, a questão racial, das relações raciais, né? Porque apesar do nosso ministro da Educação dizer que não gosta do tipo ambiental, né? De falar do povo indígena, povo cigano, que único é o povo brasileiro, mas nós já temos uma normativa bem anterior à vontade ou não do ministro, que trabalha nas relações raciais. E tem que entender o que são povos tradicionais, que é isso que está dito na nossa Constituição, quando há proteção ao índio, ao direito do povo tradicional indígena, e isso também está nos instrumentos de avaliação dos cursos de graduação em todo o Brasil, que tem que ter educação para as relações raciais, né? E o respeito. E quando a gente fala educações e respeito às relações raciais, não é só a questão da raça negra, da raça afrodescendente, como hoje é mais comumente conhecida, mas das relações indígenas, das relações com o cigano, de todas essas etnias que estão no Brasil. E aí eu conclamo a todos aqui a refletir um pouco sobre o que Darcy Ribeiro dizia para nós, que nós, povo brasileiro, e ele tem um livro chamado O Povo Brasileiro, conclamo quem não leu, leia, que o que nos faz belo no povo brasileiro é porque corre no nosso sangue o sangue do branco, do índio e do negro. Isso é o que nos faz belo, né? Então a gente não pode negar esses povos tradicionais que estão na nossa gênese de criação do Estado e estão na gênese das normas reguladoras da educação superior. Mas, professora Brena, eu vou parar de falar, porque senão só eu falo. Bom, eu vou fazer pequenas considerações, Ana Paula, na verdade... Só um minuto, o Florentino está dizendo aqui os ciganos. Eu falei, os povos ciganos, os povos indígenas, que são fundamentais e estão na nossa gênese e fazem parte dessa configuração, dessa miscigenação do povo brasileiro. A defesa que eu faço de uma disciplina obrigatória de direito ambiental, e nesse ponto a Unifor foi muito assertiva, eu parabenizo a Universidade de Fortaleza, apesar de, no meu currículo, não constava como obrigatória, pelo simples fato de que, primeiro, determinadas resoluções do Ministério da Educação falam numa análise sistêmica e global para avaliar os cursos de direito. Então, o Ministério da Educação vai avaliar esses cursos considerando essa análise sistêmica e global. Segundo ponto é que a Constituição ela traz o meio ambiente, não só com um capítulo específico, mas também interferindo em vários direitos, principalmente, por exemplo, na ordem econômica, na função social da propriedade. Então, eu não consigo conceber que um bacharel em direito não tenha passado pela disciplina de direito ambiental. Por quê? Porque ele vai operar com o direito ambiental em todas as áreas jurídicas, todas. Procuradorias, juízes, Ministério Público, defensor público que lutou aí com a ação direta de inconstitucionalidade, ganhou e passou a ser parte legítima para os direitos difusos.
Então, o bacharel em Direito, ele tem que vivenciar essa disciplina. E aí, eu particularmente, eu vou falar como pedagoga e não como advogada, eu trabalho o direito ambiental de uma forma que eu trago a gestão ambiental e eu trago também a educação ambiental. Então, já entrando assim no que eu quero realmente falar, eu quero trazer para vocês aqui só a minha experiência, compartilhar da forma de avaliação no curso de Direito, né? Que forma a professora Blaine adota? Eu, particularmente, não acredito em provas. Então, os meus alunos, eu trabalho essa questão da adrenalina e a psicologia com eles, de abolir essa palavra prova, mesmo que eu esteja avaliando ele. Então, não tem que ser aquele instrumento tradicional. E as avaliações que eu faço na disciplina de Direito Ambiental, elas comportam em qualquer disciplina. Então, eu particularmente faço um olhar ambiental, como a V1, e os alunos vão entender a legislação a partir do problema. Então, professora Ana Paula, eu particularmente prefiro a aprendizagem baseada em problema do que o estudo de caso, e digo por quê. Porque o estudo de caso, eu entendo que vários alunos vão analisar o mesmo caso. E na metodologia que eu adoto, o meu aluno é absolutamente livre, ele quem vai diagnosticar o problema ambiental, fazer um olhar sobre o problema, montar uma apresentação em PowerPoint com o problema, que vai trazer imagens, óbvio, Mariana, São Marco, Aquário Ceará, Mercado dos Peixes. E ele vai entender por que o direito ambiental existe. O direito ambiental existe para corrigir o problema. Sim. Então, os resultados são muito satisfatórios, porque o que eu explico para eles é que o direito ambiental, ele está vendo um conteúdo no curso de Direito. E ele vai ser bacharel em Direito e o direito ambiental vai acompanhar ele. Porque o direito ambiental não é do aluno, o direito ambiental é da pessoa. Ele é sujeito desse direito, sujeito ativo, pode ser passivo e ainda recebe de presente do legislador as incumbências de proteger junto com o Estado. E analisando aqui as resoluções, particularmente eu teço uma crítica aqui à resolução de 2018, que é a resolução 5 de 2018, porque eles colocam que o curso de Direito deve priorizar a interdisciplinaridade no projeto pedagógico do curso. Aí lá no parágrafo 3º, eles permitem que a universidade, deixa na faculdade da universidade, implementar o conteúdo do direito ambiental, do direito eleitoral. Do direitos humanos. E aí eu já fui uma estudiosa do direito eleitoral, já trabalhei com esse ramo também, e dos direitos humanos, aqui, como diz vocês, estão todos juntos e misturados. Isso. E aí eu defendo, na verdade, que a disciplina ela tem que ser obrigatória, e a Unifor acertou muito nesse sentido. Então, o fato de, no meu currículo, não ter sido obrigatória, mas aí essa lacuna foi rapidamente suprida, e eu já leciono essa disciplina desde 2011 como obrigatória. E eu entendo que, como é uma área que todos vão enfrentar na carreira, por exemplo, a gente vê decisões judiciais condenando as cestas básicas a determinada empresa que praticou um crime ambiental. Então, quando eu vejo isso, eu digo logo, esse juiz não cursou a disciplina. Porque não tem nenhuma pertinência entre o crime e a pena. E o que é que leva a riqueza da aprendizagem baseada em problema? É que o aluno vai entender que aquele problema faz parte do universo dele. Muitas vezes eles ficam muito surpresos. Professor, eu não sabia que existia isso aqui em Fortaleza. Tem olhar ambiental na reforma da Beira-Mar, tem olhar ambiental no Aquário Ceará. Na época pré-Copa, um aluno fez um olhar ambiental no Castelão, na Arena Castelão. E foi muito interessante porque uma moradora abordou ele,
crente que ele era da prefeitura, perguntando, olha, você veio aqui para resolver aqui a nossa coleta do lixo? E ele disse, não, eu sou aluno da professora Blaine e eu estou aqui fazendo um olhar ambiental. Aí a moradora disse, pois mande um recado para a sua professora, diga para ela que esse lixo está aqui na rua, porque a prefeitura passa de 15 dias sem fazer a coleta do lixo, não é resíduo. Então, não tem uma aprendizagem mais rica do que isso. Uma outra vantagem de você adotar essas metodologias ativas e aplicá-las nas avaliações é que a aprendizagem na minha sala de aula ela é compartilhada. O que determinado aluno fez, todos os demais vão ter aprendizagem a partir da aprendizagem de um aluno. Eu acredito muito nos seminários, porque eles são os protagonistas, né? E eu não tive nenhum problema, aí já trazendo o nosso amigo Horácio Vanderlei, numa live que ele fez aqui com o Diálogo, na defesa dos cursos híbridos. Então, se pós-pandemia vai haver alguma alteração nesse sentido, nos cursos superiores e especificamente no curso de Direito, eu particularmente não sofri nenhuma solução de continuidade nas minhas avaliações, nos meus métodos. Por quê? Porque, acreditem, os meus alunos gravaram vídeo no YouTube. Isso na primeira avaliação, em março. Professora, eu nunca gravei um vídeo. Eu digo, pois tem sempre a primeira vez. Eu também nunca gravei aulas. E eles se superaram. E eles não ficaram, inclusive, eu acho muito importante colocar aqui para vocês como pedagoga, para mim o mais importante é o aluno gostar da minha disciplina e não de mim. Se ele gostar dos dois, maravilhoso. Mas se eu conseguir que ele goste da disciplina, eu já cumpri com o meu mistério. Né? Porque ele não vai ter aquilo ali como uma carga pesada. E por que esse direito ambiental? Então, a metodologia, como ele que vai buscar o problema, e eu acredito, professora Ana Paula, que você faz algo muito parecido nos direitos humanos, sim, que eu já vi, você utiliza ali o rol do bloco para do direito, faz aquela exposição. Então, a aprendizagem do seu aluno se multiplica para os demais. E quando você aplica uma prova, eu até brinco com eles, eu digo, olha, a prova é um conhecimento secreto, né? Só eu e você que vamos saber que você sabe, ou que você não sabe. Ninguém vai ter conhecimento da resposta da sua prova. Ela só vai dizer respeito a mim, que li, corrigi, e a você que fez. Se o resultado for bom, há de se esperar um bom nível de aprendizagem. Se o resultado não for bom, também não está claro para mim que não houve aprendizagem. Por quê? Porque fui eu quem decidi as questões. Eu não dei nenhuma autonomia. Existe, né? Eu não dei nenhuma autonomia. O aluno não tem liberdade de pensamento e liberdade de expressão, pois que ele usufrua desses dois direitos e aplique na minha disciplina. Que aí o resultado é promissor. Então, eu estou falando aqui como pedagoga, eu realmente escolhi a docência como minha profissão, apesar de ser advogada, e é óbvio que trabalhando numa instituição como a Universidade de Fortaleza e com uma chefe como a professora Caterine, que está aí nos ouvindo, é muito fácil o professor poder dizer isso com muita tranquilidade. Realmente, a minha cátedra em sala de aula, ela é respeitada e eu tenho essa liberdade. Olha, e aí nós temos uma resolução do curso do CCJ que determina que a última avaliação não pode ser um seminário. Não tem problema, porque eu fiz na 2. E aí, eu quero até aproveitar que a professora Caterine me escuta, a minha V3 tem até live sobre ela. Veja bem, você tem uma ex-aluna, Maria Valois, que está nos ouvindo. Tá, tô vendo aqui. Eu convidei ex-alunos para fazerem live comigo sobre a questão que eles responderam há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos,
e que meus alunos desse semestre vão já responder, que é o papel dos três poderes na ingerência dos problemas ambientais. Por quê? Porque eu quero que ele carregue essa pergunta e a resposta que ele deu, que tem que ser no mínimo de 3 páginas, para a advocacia, para a carreira do Ministério Público. Que ele vá. Se ele for ser defensor e se ele for ser juiz, ele vai dizer: eita, naquela questão eu respondi que a maior responsabilidade era do legislativo. Mas agora eu estou vendo aqui que não é minha. Sou eu, judiciário, que vou ter que dar uma solução para essa demanda ambiental. E que só cresce. Se os juízes fizeram direito ambiental, se eles não fizeram, o que menos interessa hoje é isso. Eles estão assoberbados de ações judiciais, inclusive juízes trabalhistas, pela questão do dano moral no meio ambiente de trabalho. Sim. A questão da insalubridade, da periculosidade, enfim, é um mundo, é um universo que, para mim, assim, eu sou muito feliz de ter enveredado para esse ramo. Eu comecei uma apaixonada pelo direito de trabalho, depois estudei o direito eleitoral com afinco, e aí o direito ambiental me conquistou. Porque ele é interdisciplinar. Nele eu vejo o penal, eu vejo o internacional, eu vejo o trabalhista, eu vejo o civil. Eu consigo, inclusive, trazer um olhar ambiental no eleitoral. Eu quero propor que os candidatos respondam, se responsabilizem pelo resíduo de campanha. Então, professora Ana Paula, eu fico muito feliz de podermos estar aqui dialogando sobre as nossas experiências acadêmicas, né, docentes, para um universo de pessoas e outras que poderão assistir essa live no canal do YouTube, porque eu acho fundamental, além da metodologia, o modelo de avaliação do professor. Então, eu como pedagoga, eu quero dividir isso com meus colegas. Nós não podemos brigar, lutar por um curso de direito de uma realidade contemporânea e ser um professor do século XIX. Não tem compatibilidade. E aí isso está muito voltado na questão da avaliação. A avaliação é importantíssima nesse processo de ensino-aprendizagem. O que, de fato, o professor quer do aluno? Que resposta o aluno tem que dar a ele com relação àquele conteúdo que foi ensinado durante todo o semestre, né? E eu fico muito satisfeita também de ver ex-alunos meus que em condições... hoje o Walter ganha mais do que eu, né? Ele disse que não, mas eu digo que sim. Então, assim, é muito gratificante você ver seus ex-alunos seguindo a carreira jurídica com tenacidade, com dedicação, saber que aquela formação lá do curso foi o alicerce para o exercício dessa profissão. Então, professora Ana Paula, são essas as minhas considerações. Olha, e a sementezinha que eu acho que o nosso curso de Direito, acho não, tenho uma convicção, e que tanto eu, você, como tantos professores que estão aqui, Roberta Vasques, Caterine, Franceline, as sementes que a gente dissemina, que a gente coloca no diálogo com esses alunos, está para além desse direito técnico, porque a gente acredita numa semente realmente de contributo de cidadania, uma semente reflexiva, em que esses nossos alunos realmente, nas suas diversas carreiras que eles venham optar, eles possam, como disse aqui uma ex-aluna nossa, que já também publicou no Diálogo conosco, que é a Marlia Nobre, terminou mestrado, uma menina fantástica, ela disse exatamente, a prática da professora Blaine é exatamente o que o nosso mestre Vará defendia, a ecocidadania, né? E sempre trabalhar em cima dessa maneira dialógica. Então, eu creio, Blaine, que a nossa educação jurídica, como você falou, que não cabe mais o profissional em 2019, e eu vou dizer, depois da pandemia, aí que não cabe mesmo. Porque todos nós tivemos que nos revisitar nesse momento. E mesmo aqueles professores de caráter mais tradicional, que não utilizavam tantas técnicas interdisciplinares, tantos olhares diferenciados de uma metodologia, nós tivemos que nos reinventar.
aprender a gravar aulas e aprender a dialogar, a trabalhar. Seus alunos fizeram exposição com vídeos que gravaram. Os meus, a segunda AV dos meus alunos, eu mudei totalmente por quê? E essa é a grande vantagem também da gente estar na Universidade de Fortaleza, que nos dá essa autonomia. Quando eu vi a Unifor propondo a live do Krenak, eu disse, gente, tem tudo a ver com direitos humanos, tem tudo a ver com direito ambiental. Eu tenho que instigar esses nossos alunos a assistir essa live, esse contributo pedagógico da Unifor. Peguei um livro dele, que é um e-book que está gratuito no Amazon, mandei para os alunos e nós trabalhamos direito ambiental, ecossistema, ecossidadania, respeito aos povos tradicionais, respeito a essa relação dialógica do homem com o meio ambiente. E saíram, Blaine, artigos maravilhosos que eu já estou instigando alguns a, no pós-pandemia, a gente se reunir lá na Unifor para publicar no diálogo. Das Sim, porque nós vamos ter diálogo em Fortaleza. Exatamente, das reflexões que foram tiradas desta live. Olha a metodologia live, como a nossa. Um livro pequeno que ele tem, de 18 páginas. Os alunos fizeram toda uma tessitura com os tratados internacionais, com a nossa Constituição, com o direito ambiental, com os direitos humanos e propuseram soluções. Isso é que é fantástico. Propuseram indicativos de soluções, né? Então é isso. Eu acho que a gente acredita nessas metodologias desafiadoras. Eu não gosto de dizer que ativas, não, sabe, bem? Eu tenho cada vez mais ficado intrigada com essas... Não, se o professor tiver metodologia, já é ótimo. Se ela é ativa... Aí eu digo sempre, são metodologias criativas. Isso. Porque, por exemplo, essa que você faz não está num livro formal. Você juntou o bom do PBL, o bom de uma pesquisação e construiu uma metodologia. Então, é uma metodologia criativa. Aqui eu uso, por exemplo, direitos humanos. Pegar o espaço de arte da Unifor, identificar a partir de uma tela, de uma escultura, o direito humano que está ali, desde a recuperação histórica daquela tela, o momento e as reflexões do direito humano. A gente trabalhou muito direito da mulher com as telas que estão lá no espaço cultural da Unifor, a questão indígena com as telas que estão lá da época da primeira missa no Brasil. Então, não é uma metodologia que eu diria criativa, né? Porque ela cria uma estrutura de reflexão pedagógica que o aluno passa a ser o centro da relação. Porque ele aprende a criticar e a criar saber, e a criar conhecimento de maneira dialógica com o professor, com os colegas da equipe, com os outros colegas da outra equipe. Eu que ainda peço os meus alunos para fazer aquela exposição dos banners lá no hall do Bloco K, eles interagem com o aluno da psicologia, já teve aluno da psicologia que parou para perguntar os banners, da administração, da engenharia, e com isso a gente vai criativamente fazendo o que as normativas do MEC pedem, conteúdos transversais, que permeiem todos os outros conteúdos e as outras ciências. Como você bem disse, o direito ambiental está integrado a todos os direitos e a várias outras ciências, né? Então, eu acho que o grande viés de uma metodologia criativa é ela ser provocadora. E eu acho que nós, que fazemos parte do curso de Direito, temos que ser provocadores. Provocar nossos alunos a saírem desse modelo tradicional e para o modelo criativo. E eles criam. Ana Paula, um aluno agora para a V2 disse, professora, não está cabendo o meu vídeo, que eu mantive na V2, né? Eu digo, olha, quem gravou na V1, o sucesso repete. Professora, não cabe no e-mail, não se preocupe, você vai dizer para o YouTube que o seu vídeo é longo. Isso. E o YouTube vai aceitar. Aí ele disse, pois deu certo. Eu aprendi isso também, eu aprendi agora na pandemia. Eu só fazia vídeo curto, aí fui gravar um maior para nossas aulas. E aí o YouTube disse, ei, pode não. Mas aí eu fui lá, né? Nada como a internet, né? Como salvar vídeos longos no YouTube. Tava lá o passo a passo e todos conseguiram. É o que eu digo, o novo profissional do direito, o novo professor de direito, no pós-pandemia terá que necessariamente ser criativo, empático e flexível a essas novas possibilidades de se revisitar de um novo ensino. Porque se a gente ficar apegado ao modelo tradicional sempre, a gente não sairia nunca dessa pandemia, porque eu ia querer dar aquelas minhas aulas tradicionais, que não era minha nem sua, mas enfim, um professor de modelo tradicional, ele foi compelido a ser criativo. Olha quem entrou aqui conosco, Felipe Chiarello, lá da Marquense. Bom demais, Felipe, beijo grande. Olha o pessoal aí do Diálogo. A live vai ficar gravada no canal do YouTube, Diálogo Ambiental Constitucional Internacional.
Felipe é um dos fundadores da ABED, no momento que eu o conheci, todos nós bem novinhos, Felipe, né? Acreditando no que a gente hoje pratica. Ele lá, a gente aqui, mas vendo a possibilidade de ter um ensino de qualidade de maneira criativa e empática. Porque a gente precisa também estar nesse diálogo constante com os nossos alunos e compreendendo o momento, como você mesmo disse, de cada um. Às vezes ele só acerta até um certo limite daquela pergunta, daquela inquietação. Mas foi um limite para ele já transformador. E que ele vai levar para a carreira jurídica que ele venha a escolher. Né? Então, tá, e Ana Paula, e só puxando aqui a live que eu fiz sobre a inteligência artificial, ela vai exigir que os profissionais sejam realmente criativos, porque a inteligência artificial pode não ser tão criativa. Então, inteligência humana versus inteligência artificial. Eu acredito que a inteligência humana não será superada pela artificial. A artificial vai conseguir fazer algoritmos e dar respostas mais rápidas. Mas o ato de criar, de fazer um argumento inédito dentro de uma petição, de um processo, de uma sustentação oral, é típico do ser humano, porque nós somos movidos também por emoção, por sentimento, por tessituras cognitivas que não necessariamente são só algoritmos. Então, eu acho a inteligência artificial importantíssima, nos ajudará bastante. Inclusive nas pesquisas, né? Em vez da gente ficar abrindo site por site de um tribunal, ele já vem condensado todas as decisões do tribunal, as que têm maior percentual de aceitação. Mas a criação é do aluno. E se nós praticarmos dentro da nossa sala de aulas metodologias criativas, eu acho que aí sim a gente vai estar dando um contributo real para uma nova educação em direito. Blaine, já passou quase 1 hora, tu acredita? Eu acredito. Então, antes que o Instagram encerre, né? Isso. Então, agradeça aí, eu agradeço em seguida. Blaine, eu vou só fazer uma coisa para aproveitar o nosso momento. Queridos, certo. Quarentena sim, violência não. Eu agradeço a professora Blaine, que contribuiu com a nossa campanha. A gente está aqui com a canequinha, quarentena sim, violência não. É um conteúdo que está lá na Lei Maria da Penha, que todos os cursos têm que dar. E vamos, né, Blaine, juntos e misturados, defender e aplicar uma educação jurídica criativa. Eu quero agradecer também a professora Ana Paula por compartilhar esse conhecimento. Você que é uma autoridade no assunto, e eu aqui como uma pedagoga, basicamente, e dizer que... Vamos atualizar o artigo. Isso, dizer que o Diálogo Ambiental Constitucional Internacional está aberto a todos, ele não para nem com a pandemia, então nós encontramos uma forma de manter a discussão jurídica através dessas lives, né? Então eu quero agradecer a todos os espectadores, mandar um beijo para todos e que a gente possa se reencontrar aí em breve. Obrigada, Blaine. Até a próxima. Até a próxima. Seja virtual, seja físico, um grande abraço. Um beijo, tchau. Beijo.